Também, como sempre fazemos, rogamos a Jesus nos assista, através dos mentores da casa, a fim de que as nossas palavras sejam bem entendidas. Evangelhos. O que são? E por que só conhecemos 4? Os Evangelhos são os relatos da vida de Jesus, escritos pelos apóstolos ou por pessoas próximas dos apóstolos. Apenas 4 Evangelhos existem na Bíblia, cada um contando a história de Jesus de uma perspectiva um pouco diferente. E a importância dos Evangelhos é mostrarem quem Jesus é. Não é foi, é. E porque ele é importante. Durante o seu tempo na Terra, Jesus não escreveu nada sobre a sua vida, nem sobre os seus ensinamentos. Mas depois que regressou à pátria espiritual, os seus discípulos começaram a registar por escrito o que tinham visto e o que tinham ouvido. Foi assim que surgiram os Evangelhos. E Evangelho significa boa nova ou boa notícia. O propósito dos Evangelhos é contar a boa notícia sobre Jesus, que é o Salvador do mundo, como o próprio Marcos referiu, o evangelista Marcos. Como cada um foi escrito por uma pessoa diferente, cada evangelho apresenta Jesus também de uma perspectiva diferente. Mas sem se contradizer. Nenhum se contradiz ao outro. Todos os evangelhos relatam a morte e o ressurgimento de Jesus ao terceiro dia. Os 4. Eles, os 4 evangelhos considerados na Bíblia, são primeiro Mateus, e Mateus foi um dos 12 apóstolos. Ele acompanhou Jesus bem de perto. No seu evangelho, Mateus mostrou como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. As profecias que falavam do Messias, o Salvador prometido. E ele também registou vários dos ensinamentos morais de Jesus, incluindo o famoso Sermão do Monte. O segundo é de Marcos. Marcos foi um companheiro do apóstolo Paulo e também de Pedro. Ele provavelmente escreveu o seu evangelho a partir de tudo o que ouviu de Pedro. E o Evangelho de Marcos foca-se principalmente nas ações de Jesus e no seu poder para realizar fenómenos mediúnicos, para muitos milagres, para nós espíritas, fenómenos mediúnicos. O terceiro é de Lucas. E Lucas, ou Lucano, era um médico, grande amigo de Paulo. Ele escreveu o seu Evangelho para um grande senhor que lhe encomendou, Teófilo. E o objetivo de Lucas era escrever um relato digno de confiança. Por isso, ele pesquisou tudo com muito cuidado, com muito rigor. E só se referia àquilo que vinha de fontes seguras, fontes genuínas. E o seu Evangelho contém vários detalhes sobre a família e as origens de Jesus. O quarto é de João. João foi outro apóstolo e um dos amigos mais próximos de Jesus. O seu Evangelho é bastante diferente dos outros 3, porque ele procura contar outras partes da vida de Jesus, talvez menos conhecidas. João escreveu o seu Evangelho com um objetivo:
o objetivo de ajudar as pessoas a acreditarem em Jesus. Mas somente foram escritos 4 evangelhos? Não. Além destes, vários evangelhos foram escritos ao longo do tempo. No entanto, para o catolicismo, somente esses 4, chamados os evangelhos canónicos, os que estão na Bíblia, são dignos de confiança. Os outros relatos da vida de Jesus são conhecidos como os evangelhos apócrifos. No século IV, havia muitos livros. E esses livros circulavam pelas igrejas, só que nem todos eram autênticos. E para evitar heresias e até mesmo ensinamentos contraditórios, a igreja primitiva decidiu fazer uma grande investigação para decidir quais eram os evangelhos autênticos. Os líderes das igrejas e alguns estudiosos cristãos juntaram-se em concílios e investigaram cada livro. Apenas os livros com evidência sólida de autenticidade foram incluídos na Bíblia, deixando de fora todos os livros que deixassem dúvidas. Mesmo assim, 8 desses livros apócrifos são aceitos pela Igreja Católica. Todavia, os livros apócrifos, aceitos pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa, não foram aceitos como divinamente inspirados nesses concílios, mas eram livros populares. Eram livros que se consideravam com alguma utilidade. Eram livros, em algumas coisas, esclarecedores, mas não tinham a mesma autoridade que a Bíblia. O cristianismo é o maior grupo religioso do mundo, com uma estimativa de 2020 de 2,6 mil milhões de adeptos globalmente. E pode ser dividido em 6 grupos principais de indivíduos: a Igreja do Oriente, a Ortodoxia Ocidental, a Ortodoxia Bizantina, o Catolicismo Romano, o Protestantismo e também o Restauracionismo. Segundo Juan Arias Martínez, espanhol, mas que se mudou para o Brasil em 1999, e ele viveu até 2024. E esteve sempre entre a teologia e o jornalismo. Estudou filosofia, teologia, psicologia, línguas semíticas, incluindo o aramaico, e jornalismo na Universidade de Roma, que, como todos sabemos, é a capital da Itália. Ele, até aos 26 anos, preparou-se para ser padre. A sua carreira académica é marcada por uma descoberta notável. Na Biblioteca do Vaticano, encontrou o único códice existente escrito no dialeto de Jesus, o aramaico. Um documento que vinha sendo procurado há vários séculos. E ao longo de quase 50 anos, este homem atuou profissionalmente no jornal espanhol, no grande jornal espanhol, o El País. Paralelamente, publicou cerca de 20 livros, vários deles traduzidos para outros idiomas. Entre eles estão Jesus, esse grande desconhecido, e Rita, a santa do impossível. Ouçamos então a voz esclarecida dele. Para os milhões que abraçam a fé cristã, a Bíblia e os Evangelhos são textos fundamentais. Principalmente os 4 Evangelhos,
que só aparecem nas Bíblias católicas e protestantes e se tornaram uma matéria fundamental. Daí que Jesus, o judeu fundador do cristianismo, seja usado e abusado pelo mundo político e pelos fiéis menos cultos, dominados pela chamada fé cega. Aqueles que se dedicaram muitos anos aos estudos bíblicos, às vezes perguntam se esses milhões de seguidores dos Evangelhos, que acreditam terem sido inspirados por Deus e que fizeram do nome de Jesus de Nazaré sua bandeira espiritual, se a desconhecem de verdade, esse grande monumento literário e religioso que é a Bíblia. Diz ele: perguntei algumas vezes a evangélicos se sabiam, por exemplo, quantas Bíblias existem. Eles olhavam-me muito surpresos, porque para eles Bíblia é só uma. E, no entanto, existem 5 Bíblias diferentes: a judaica, a hebraica, a católica, a ortodoxa e a protestante. A católica, por exemplo, tem vários livros do Antigo Testamento que não figuram na judaica, que não os consideram autênticos, entre eles o Cântico dos Cânticos. E os próprios católicos também tiraram da Bíblia e depois acabaram aceitando-o como inspirado. Nos primórdios do cristianismo existiam, por exemplo, mais de 80 evangelhos que narravam a vida e a doutrina de Jesus de Nazaré, de sua família, de seus discípulos. Deles, mais tarde, como sabemos, apenas 4 foram considerados pela Igreja como inspirados ou canónicos. Os outros foram considerados, também já dissemos, apócrifos, que quer dizer não autênticos. O que poucos conhecem é a maneira curiosa como a Igreja decidiu quais tinham sido inspirados por Deus e gozavam de credibilidade. Se para os primeiros cristãos a salvação vinha do sacrifício da cruz, para os gnósticos derivava da sabedoria. A corrente gnóstica, à qual pertencia Maria de Magdala e a liderava, estava se impondo entre as primeiras comunidades cristãs, a ponto de ser reconhecida como uma nova teologia. A Igreja teve medo disso, dessa corrente filosófico-teológica, e mandou queimar todos os evangelhos gnósticos. Apenas 18 foram escondidos por monges em ânforas e descobertos no Alto Egito em 1945, chamados a Biblioteca de Nag Hammadi, o que provocou um sobressalto de medo na Igreja. No século III do cristianismo, decidiu-se que apenas 4 dos cerca de 100 evangelhos que então existiam eram autênticos. O motivo foi apresentado por Santo Irineu no ano 205. Disse ele: o Evangelho é a coluna da Igreja. A Igreja está espalhada por todo o mundo. E o mundo tem 4 regiões. E, portanto, convém que existam apenas 4 evangelhos, como existem 4 pontos cardeais. A decisão oficial da Igreja sobre estes 4 evangelhos foi tomada no Concílio de Niceia. Correu o ano de 325, graças a um fenómeno que para muitos
O milagre, como se encontra numa obra da época, o Libellus Syndicus, e o fenómeno resultou de que todos os evangelhos presentes na igreja, apenas 4 levantaram voo e se colocaram sobre o altar. O resto ficou imóvel em seu lugar. E outra versão é que todos os evangelhos tinham sido colocados no altar e todos foram caindo no chão até ficarem apenas os 4 considerados canónicos. E ainda há uma outra versão, que um sinal divino foi enviado pelo Espírito Santo, que entrou pelo vidro de uma janela sem quebrá-lo, na forma de uma pomba. E na sala onde estavam reunidos os bispos, ela foi pousando no ombro de cada um deles, sussurrando-lhes no ouvido o nome dos 4 que seriam escolhidos. Os hoje chamados Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. É curioso, porém, que muitas tradições dos Evangelhos chamados apócrifos tenham ficado presentes em parte da literatura da Igreja, pois é graças a eles que sabemos os nomes dos pais de Maria, a mãe de Jesus, Joaquim e Ana. E é pelos apócrifos que conhecemos detalhes especiais do nascimento de Jesus, como os nomes dos 3 reis magos, Belchior, Gaspar e Baltasar. Por tudo isto, a espiritualidade superior, sob o comando do Espírito de verdade, que é Jesus, veio no século XIX mostrar o fundamental e importante dos 4 evangelhos da Bíblia. Os que não se contradizem uns aos outros e não têm grandes erros históricos. E tudo foi sintetizado no Evangelho segundo o Espiritismo. Há quem pergunte, mas já tínhamos 4 evangelhos, para que o 5º? Porque Jesus prometeu que o mandaria. Eu vos enviarei o Consolador. E passados 19 séculos mandou. Porque Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, vem relembrar-nos os seus ensinos morais e permite que espíritos abnegados e lúcidos comentem, expliquem e mostrem o sentido oculto dos seus ensinos, que não podiam ser entendidos na sua época pelos cristãos primitivos. Era necessário passar o tempo, era necessário que a ciência acompanhasse a própria evolução científica. Eu vos mostrarei a verdade, e a verdade vos libertará. Palavras de Jesus. Que verdade é esta? Qual é a verdade que nos liberta? O conhecimento. Muito bem. Tem direito a bombom. Todavia, só alcançaremos esse conhecimento se nos dedicarmos a conhecer. Quem é que aprende alguma coisa sem estudar? Alguém? Eu vou saber matemática se não estudar matemática, física, química, o que quer que seja. Como é que eu quero conhecer o Espiritismo se não o estudo? E Espiritismo é ciência. A ciência que trata das coisas do Espírito, que estuda as leis do mundo espiritual. Temos que as estudar. Daí a importância, como ao longo de janeiro fomos falando, a importância do Evangelho no lar, onde as famílias juntas leem os textos evangélicos, comentam, a fim de os perceberem. Porque já na Igreja primitiva, sabemos pelos Espíritos que na casa de Simão Pedro
o apóstolo Pedro, se fazia o culto do Evangelho no lar. Mas afinal, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu hoje faço muitas perguntas. É uma das obras básicas do Espiritismo. E dentre elas é que dá maior importância às questões religiosas, às questões éticas e comportamentais do ser humano. Trata-se do terceiro livro da codificação, publicado em abril de 1864. Curiosamente, o Livro dos Espíritos também foi no mesmo mês, só que de 1857. Allan Kardec aproveitou os ensinos de nada mais, nada menos do que 47 entidades, 47 espíritos. 31 que se identificaram e 16 que deram as suas comunicações anónimas. E isto em 14 locais diferentes, através de médiuns diferentes, que nos vêm trazer 100 comunicações de alto valor, com a explicação das máximas morais do Cristo. E um facto curioso, 53 dessas mensagens são de espíritos que foram ligados à Igreja Católica. Simples padres, como o cura d'Ars, mas também bispos, Adolfo, o bispo de Argel, ou cardeais, o cardeal Merlot, esbatendo assim as ideias das diferenças que muitos querem que fiquem vivas, diferenças entre o cristianismo do catolicismo ou o cristianismo espírita. E querem que sejam coisas fraturantes, que nós não buscamos isso. Entre os evangelhos reconhecidos pela Igreja, os evangelhos reconhecidos pela Igreja e o evangelho dos espíritas não existem diferenças, as diferenças que muitos imaginam. É rigorosamente o mesmo. Os espíritos só não queriam eram ocultos os seus ensinos para evitarem dúvidas, heresias e confusões. Então vieram esclarecer. E todos estes ensinamentos não questionam, nem contradizem as outras partes da Bíblia. O maior respeito que devemos ter, sejamos crentes ou não, por estes textos que deram vida a uma doutrina, é saber aceitar que estamos diante de factos e que no final é melhor conhecer a verdade das coisas do que fecharmos os olhos com medo de ser críticos, inclusive diante do que possa parecer evidência. O mundo religioso de hoje carece de crítica, de análise, e sobra-lhes credulidade e desejo de ver os textos sagrados à luz dos nossos dias. E daquilo que nos atormenta e nos desorienta, inclusive do mundo que se proclama crente em Deus, enquanto e ao mesmo tempo se pisa completamente os direitos humanos. O Evangelho segundo o Espiritismo é um traço de união entre a filosofia e a ciência espírita. Nele se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. 28 capítulos da mais excelsa moral. Podemos dizer que feliz é o homem que, diante das dificuldades, diante das peripécias da existência, tenha nas mãos e sob os olhos os luminosos textos dessa obra consoladora. Que todos possamos dar especial ênfase aos ditos e aos feitos do Senhor Jesus. O que quer dizer ensino moral. É este ensino moral que se erige como regra de conduta,
que abraça todas as circunstâncias da vida, quer da vida particular, quer da vida pública. E é o princípio de todas as relações sociais, a moral, baseada na mais rigorosa justiça. Só quando tal se verificar no mundo é que nós teremos a rota infalível da felicidade futura. É uma obra para uso de todos. Cada um pode aí colher os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo, que é nosso modelo e é nosso guia. Os espíritas aí encontram as aplicações que mais especialmente lhes dizem respeito. E é estas instruções dos espíritos que podemos considerar as vozes do céu, vêm esclarecer os homens e a convidar-nos a seguir os ensinos evangélicos. Nele encontram as almas, sobretudo aquelas que estão aflitas, encontram o consolo e encontram a explicação para as suas dores. O sermão das bem-aventuranças ganha, através do nosso Evangelho, um novo e especial colorido, porque ele está sob a meridiana luz do esclarecimento espírita. Parece-nos ouvir de novo a voz do suave pastor. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. E o Espiritismo veio na época predita, na época que foi apresentado, cumprir a promessa do Cristo. Vem trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa, atribuindo fim útil a todas as nossas dores. Jesus, que nunca antes se apartara dos homens, aproxima-se ainda mais e volta a falar como outrora, chamando e conduzindo. A Boa Nova é, portanto, um roteiro e, ao mesmo tempo, é a mensagem espírita e, ao mesmo tempo, o consolo. E o Evangelho não é um livro simplesmente. É um templo de ideias infinitas que nunca mais hão de passar. Miraculosa escola das almas, estabelecendo a nova humanidade. O Evangelho segundo o Espiritismo é a palavra imperecível de Jesus, como o Celso enviado do Pai. E é Ele mesmo, de retorno, voltando a nós, os filhos e as filhas da dor, para nos tomar nos seus braços, para nos conduzir à luz gloriosa da verdade. Este é o Jesus em que nós acreditamos. Este é o cristianismo do Cristo em que nós acreditamos. Não mais o cristianismo dos homens, deturpado, adulterado, modificado. Não. Os espíritas cremos os ensinos do Mestre Jesus. Pela vossa atenção, muito obrigado.